Nós tivemos sexta-feira, um momento maravilhoso, como todos são. Abre as Escrituras Sagradas, lá onde nós lemos logo no início do culto, lá em Filipenses. Glória a Deus, Filipenses 2. Vai direto no versículo 13. Vamos ser bem objetivos, vai. Filipenses 2, versículo 13. Deus seja louvado pela tua vida, pelo que Ele tem feito e pelo que Ele fará. Você acha que Deus cessa de trabalhar na sua vida? Não, absolutamente, com certeza não. Você acha que Deus é Papai Noel, só dá presente para quem está bonzinho? Não. Não. Você acredita que Deus, quando Ele te resgatou, quando Deus te resgatou? Quando Ele anunciou o Evangelho para a tua vida, quando Ele anunciou através de um ungido, de uma ungida, de uma pessoa de Deus, anunciou o Evangelho, Mateus, Marcos, Lucas e João, anunciou as boas novas, lhe pregou a salvação, independente de placa de igreja ou de religiosidade, você olhou para aquela notícia e falou: essa notícia é boa, Jesus mora em meu coração. Eu creio que nesse momento, segundo a palavra de Deus, nós estávamos separados de Deus. Nós estávamos separados da graça de Deus. Nada de bom havia, por mais bonzinho que fosse a pessoa, mas nada de bom que nos levasse ao céu. Porque a única coisa boa que nos leva ao céu ficou muito bem claro com Jesus, quando Ele foi chamado de mestre. De bom, aí Ele falou: bom é o que está nos céus. Bom, perfeito, santo é o nosso Deus. E ao olharmos para Jesus, o que aconteceu? Nós o recebemos, e por adoção recebemos o Espírito Santo de Deus. E neste momento nós entendemos o que é Evangelho. Ao entender o que é Evangelho, nós somos salvos, segundo as Escrituras. O teu nome passa a estar escrito num livro que não é meu, não é da igreja, é um livro de Deus. O livro da salvação. O livro da salvação não é de pastor nenhum pastor, nenhum padre, nenhum sacerdote, ninguém, nenhum diácono, nenhum obreiro, ninguém tem a caneta que escreve nesse livro. Somente Jesus, somente o nosso Deus, somente Deus Pai e Deus Filho. E pelo agir do Espírito Santo, nós somos convidados a olhar para Cristo. Por que eu estou lhe dizendo isso? Pense comigo. Talvez era o pior momento da sua vida. Não, as coisas estavam fluindo bem, pastor. Querido, não. Bênção financeira não significam bênçãos espirituais. O maior de todos os milagres. O maior de todos os milagres. Não é a cura da AIDS, não é a cura do câncer, não é a cura de determinada enfermidade. O maior de todos os milagres é quando um ser humano se converte a Cristo Jesus. Porque o coração do ser humano, quando olha para Jesus, esse é o maior de todos os milagres. Eu quero dizer que até esse dia chegou na sua vida. E Jesus veio ao teu encontro. E vindo ao teu encontro, Ele te aceitou. Aí eu me deparo com um versículo que está em Filipenses. Vai seguindo o raciocínio. 2, versículo 3. Pois Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. A sua boa vontade não é a minha boa vontade, é a boa vontade de Deus. Vamos ler de novo. Pois Deus é o que opera em vós, em nós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Igreja, eu comentei sobre o momento que você olhou para Cristo. Eu comentei, talvez celebrando você o dia que você se converteu. Iniciamos essa mensagem falando o dia que você entendeu o que é Evangelho. Para poder dizer que a boa obra de Deus não cessa na sua vida. Ela não para. Se ela se iniciou, como mencionou a Camila agora há pouco, se iniciou,
iniciou. E Ele tem poder. O meu Deus tem poder para concluir a boa obra que Ele começou na minha vida e na tua vida. Talvez está começando em alguns hoje. Talvez alguns vão ouvir pelo YouTube, de alguma maneira já estão sendo evangelizados e vai iniciar uma boa obra nessas vidas. E o que acontece? O que há de acontecer? Iniciar o agir de Deus. Iniciar o agir de Deus. Aí diz assim, o que eu lhe convido para entender? Preste atenção nisso. Se naquela época em que éramos desgarrados, Ele começou algo na sua vida, meu irmão, preste atenção. Olhe para cá um instante, em nome de Jesus. Eu peço a tua atenção. Se na época em que nós estamos desgarrados, nós atraímos o olhar de Deus, quanto mais agora que nós já pertencemos a Ele. Pense um pouco. Não se desvalorize. Não menospreze o que Deus está fazendo na sua vida. Eu não sei em que parte da sua história Deus está agindo. Em que momento da tua vida de crescimento espiritual você está. Eu não sei em qual momento você está, mas eu sei que você está dentro de um crescimento que Deus tem para você. Você está dentro de um crescimento que Deus tem para você. Não existe uma pessoa que esteja fora dessa igreja aqui agora, neste momento, que está fora dos planos de Deus. Todos vocês estão dentro dos planos de Deus. Por isso estão aqui. Sim, muitos são chamados, poucos são escolhidos. Deixemos isso para o final. Mas a oportunidade e o chamado, ele existe para todos. Então, mais uma vez, só para nós entrarmos, tem um objetivo na mensagem de hoje pelo Espírito Santo de Deus. Eu lhe convido a trazer um entendimento que quando você era desgarrado, quando você estava sem o entendimento que te resgatou, Cristo Jesus foi até você, porque você acha. Porque muitas vezes nós achamos que não estamos dentro dos planos de Deus. Porque de repente surge um pensamento assim. Porque de repente você pensa, Deus não quer nada comigo. Deus não tem nada comigo. Eu não tenho ministério. Eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Sendo que Ele mesmo diz em Filipenses 2, versículo 3. Pois Deus é o que opera em vós. Não é o pastor que opera em vós. Por mais que ele seja um canal de Deus. Não é o teu marido ou a tua esposa, o teu pai ou a tua mãe. Por mais que nós somos os ungidos de Deus, nós somos os servos, mas quem começou a boa obra na sua e na minha vida é o Criador do universo. Operar é agir, operar é fazer algo, operar é um plano. Existe um plano de Deus para você, e o plano de Deus para você pode ser diferente da pessoa que está ao seu lado, porque Deus, o Espírito, opera como Ele bem quer e age. Mas todos são chamados a pertencer ao Pai. Está dando para entender? Está conseguindo compreender Filipenses 2:3? Porque, pois, Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar. É interessante esse negócio de querer efetuar. Eu quero algo, eu quero, mas se eu não efetuar, eu só fico querendo. Então o ditado diz: querer é fácil, quero ver conseguir, não é isso? Querer é fácil, eu quero ver realizar. Querer é fácil, eu quero ver concluir. Ele diz: o ditado humano para nós humanos, mas para o Criador dos céus e da terra, dele é o querer e o efetuar. O mesmo esforço que ele faz para querer é o mesmo esforço que ele faz para efetuar. Eu ainda lhe digo mais: segundo Jó, Deus só começa uma obra na qual ele já a concluiu. Eita mistério! Tem umas igrejas
ministério. Para Deus iniciar uma obra em alguém, é porque na cabeça dele, nos planos e projeto dele, ele já concluiu. Está em Jó. Em Jó diz assim, ele escreve o final primeiro, antes do início. Deus escreve o final antes do início. Nós brasileiros assistimos novelas, amém? De vez em quando tem uma que é um pouquinho melhor que outra. De vez em quando surge uma que dá para ver acompanhar um certo personagem. Aí entra outro personagem já não quer assistir mais. Às vezes a gente gosta de uma parte ou de outra, né? Também sabemos definir o que é bom e o que não é. Isso. E uma novela, ou uma história, ou um filme, ele começa como? A pessoa começa a escrever o início e muitas vezes a história da novela, ela muda no meio. Um ator ficou doente, tem que mudar. De repente o público está gostando muito de um determinado assunto e de repente dá uma guinada na história, no filme, na novela. Então nós começamos a achar, nós começamos a pensar que a nossa vida cristã, eu vou repetir a palavra, vida cristã, é mais ou menos assim, mas não é. Deus, ele escreve o final primeiro, aí depois ele vai escrever o início. Que loucura! Então, o mesmo esforço que Deus tem para querer algo e efetuar é o mesmo. Eu quero ver, querer é fácil, quero ver realizar. Isso é para nós. Será que você poderia, em algum momento agora dessa mensagem, pensar assim: Deus, põe essa mão no meu coração e eu estou sentindo que tu tens coisas boas para a minha vida. Deus tem coisas boas para você. Se comporte. Isso. Não espere alguém te comportar. Eu gostaria que a pessoa viesse me comportar. Eu gostaria que aquela pessoa olhasse para mim e viesse me comportar. Querido, hoje Deus quer falar algo maior. Desde sexta-feira eu tenho entendido algumas coisas. A minha intimidade com Deus é a sua intimidade com Deus. Se comporte. Porque a palavra de Deus diz que Deus é o nosso conforto. Converse com você mesmo e se comporte. Diga para você mesmo: vai dar certo. Segundo estudos, tudo que você se informa é melhor do que alguém te informar. Segundo mensagens sobre homilética e tudo mais, e liderança, e você convida a pessoa a concluir algo. Se você levou aquela pessoa a concluir algo, não foi você que concluiu, foi ela está se informando que ela concluiu. Então ela recebe melhor. Então o Espírito Santo, ele chega e lhe apresenta algo. Essa mensagem aqui agora, por exemplo. E num determinado momento você conclui algo que o Espírito Santo deseja que você conclua. Você se sente melhor. Então por que não? Por que não você se comportar dizendo: Deus vai efetuar? A não ser que Ele não queira. Mas aí nós iremos começar a falar de coisas, de planos e projetos humanos. Mas antes dos planos e projetos humanos, existe o propósito de Deus. Antes dos planos e projetos humanos, existem os propósitos de Deus. Então é justamente sobre isso. Você tem propósitos na mão de Deus. E nós estamos falando hoje. Deus tem propósitos em você. Então não seja você que pare o que Ele começou. Porque Ele vai concluir. O final será o resultado.
mas o período que nos leva até o final pode haver lutas e contratempos. Vocês estão me entendendo? Pode haver situações que eu mesmo atrapalho. Exemplo, entrou-se no deserto, deserto tem entrada, mas deserto tem saída. Devido situações, murmuração e devido muitas coisas, atrapalhou o tempo de saída, mas saiu. Deserto tem porta de entrada, tem porta de saída. O momento, a permanência, que às vezes se estende um pouco mais. De Deus é o querer e de Deus é o efetuar. Ele vai realizar, Ele vai concluir, Ele vai efetuar. De Deus é o querer e efetuar. Eu poderia dizer algo mais para mim e para você. Eu poderia dizer algo mais. Eu poderia dizer que de Deus é o desejo e dele vem a capacitação. Aumentou um pouco. Se você está acompanhando, você sentiu que a palavra revelou-se um pouco mais. De Deus é o desejo e dele vem a capacitação. Ele vai te capacitar a realizar. Estava conversando outro dia com uma pessoa que nós da igreja queremos muito bem, e fiz uma menção sobre a arca de Noé. E falamos assim: você acha que Noé sabia fazer arca? Você acha que Noé sabia construir aquele barco? Você acha que Noé, em algum momento da vida, ele fez um curso no Sebrae de carpintaria ou algo assim? E ele sabia como bater o martelo? Como preparar algum tipo de madeira certa? Lógico que Noé não sabia. Mas veio sobre ele um espírito de capacitação, porque Deus tinha um propósito. Então ele tinha um propósito. Aí ele falou assim: eu quero fazer uma arca. Ele tinha um propósito: salvar a humanidade. Eu quero fazer uma arca, e eu preciso quero fazer algo que até hoje não foi feito. Eu preciso usar uma pessoa, mas essa pessoa não sabe fazer arca, não entende de navio, nem sabe o que é um navio. Então Deus efetuou. Como? Capacitando. Desejo e capacitação. Eu gostaria de, nessa mensagem de hoje, porque nós estamos vivendo algo no Ministério Evangélico Amor e Vida, que está falando assim para mim e para você: ande mais 600 metros espirituais. Ande mais 600 metros. Acredite no que Deus acredita em você. Olha que legal. Acredite no que Deus acredita em você. Ande mais 600 metros. Nós não andamos às vezes 600 metros num dia, nem numa semana. Às vezes andamos 600 metros espirituais em 3 meses. Mas começa com o primeiro passo. E para mim está muito nítido e notório que nós começamos. Amém? Porque ele capacita. O que? Ele deseja e capacita. Para nós cumprirmos, que está escrito em Filipenses 2, para nós cumprirmos, ou segundo a sua boa vontade. Seja feita a tua vontade, Senhor. Esse negócio, seja feita a tua vontade, eu acho que revela um pouco a maturidade espiritual de cada um. Seja feita a tua vontade. Pai, eu sei que tu tens uma vontade para mim. Se permita pensar assim. Mais uma vez eu te convido, se permita pensar assim. Eu te desafio hoje em nome de Jesus. Eu me desafio hoje, em nome de Jesus, a pensar assim: existe uma boa vontade de Deus para mim. E eu vou permitir que o desejo de Deus me capacite. Eu vou permitir que o desejo de Deus me capacite. Pai, o que tu desejas? Então me capacita. Me capacita.
Jesus não procura pessoas perfeitas, mas Ele procura pessoas que querem ser transformadas, que querem ser capacitadas, porque a glória é dele. Me capacita, Senhor. Eu não sei qual é o tempo da obra na sua vida, eu não sei qual é o tempo que Deus vai fazer para cumprir uma obra na sua vida, mas eu sei que vai cumprir, porque Ele diz: dele é o querer e o efetuar. Existe uma enfermidade que você não encontra nos livros de medicina. Existe uma enfermidade que o médico não vai lhe dar uma receita para curar um medicamento aquela enfermidade. Essa é da comparação. Doença da comparação. Não se compare com ninguém, meu. Você não precisa se comparar com ninguém. Você é um indivíduo. Você é uma pessoa. Não viva essa doença da comparação. Uma tendência de medir as coisas. Uma tendência de se comparar com o outro. Não se compare com ninguém. Não precisa. A tendência de medir-se, de ficar se medindo, de ficar se gladiando. Ou então, tem dois lados. A doença, me vem algo aqui, a doença de comparação, ela tem dois lados. Ou um olhar altivo, de presunção, de que eu sou melhor do que o outro, que eu me comparo com o outro, que eu sou melhor do que o outro. Ou tem um outro lado de inferioridade, ou de autocomiseração. Cristo Jesus é o antídoto. Ele é o antídoto para todo tipo de doença de comparação. Ah, meu pai gosta mais do meu irmão. Meu pai gosta mais da minha irmã. Pare com essa doença de comparação. Porque de Deus é o querer e o efetuar. Ele tem um plano para você. Dele é o desejo. Dele é o desejo. Nós precisamos, sabe o quê? Nos apropriar da providência de Deus. Eu creio na providência de Deus. Eu creio na providência de Deus. Talvez você esteja entendendo que a mensagem desses dias, como de hoje, está pedindo para nós vivermos. Vivamos uma novidade de vida espiritual. Viva uma novidade de vida espiritual. Viva uma novidade de vida espiritual. Vivamos essa novidade de vida espiritual. Qual? Andar mais 600 metros. Ir mais longe. Investir na minha vida espiritual também. É bom você investir no seu trabalho. É bom você investir nas finanças. É bom você investir em muitas coisas. Mas é essencial você investir no seu crescimento espiritual. Que em nome do Senhor Jesus Cristo, como nós falamos hoje, possamos agradecer. Para nós encerrarmos, abre ali em Romanos 12. Em Romanos 12, nós estamos, aliás, estudando Romanos. Tá? Estamos estudando as cartas aos Romanos. Quarta-feira que vem nós vamos entrar num assunto interessante. Um assunto que fala um pouco do homossexualismo, um assunto que fala um pouco de idolatria, a um ponto de vista bíblico. Um assunto que fala do ser humano viver um tipo de uma queda contínua. Uma queda contínua. E ele precisa despertar que ele está vivendo uma queda contínua e pegar nas mãos de Deus. Nós estamos aprendendo isso em Romanos. E vai ser nessa próxima quarta-feira que vamos entrar nesse assunto. Então vamos lá, Romanos capítulo 12, muito conhecido de nós, pelo menos a maior parte dos cristãos, diz assim: portanto, rogo-vos, irmãos, um pedido, pela compaixão de Deus, oh Deus, nós amamos Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo,
Olhe para cá um instante. Há um convite, portanto eu te peço que você apresente o seu corpo. Apresente o seu corpo. Nós queremos ter novidades de vida. Nós queremos viver algo novo. Nós queremos um 2015 de crescimento espiritual. Mas o crescimento espiritual inicia-se também com você se apresentando o vosso corpo. Como assim? Preste atenção. Portanto, rogo aos irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não tem como uma vida espiritual se eu não buscar me apresentar ao Senhor e dizer: eu quero, eu desejo, eu quero. Comentei aqui sexta-feira passada, teve um momento no louvor que eu precisei fazer um esforço para mim esquecer os problemas, para mim esquecer as situações, para mim esquecer coisas que me feriram, para mim esquecer coisas que eu tenho que fazer, para poder entrar numa adoração que fazia muito tempo que não entrava. Eu só estou colocando isso por cima. É justamente esse sacrifício vivo. Em nome do Senhor Jesus, que nós vamos viver em 2015 não é pequeno. O que Deus vai efetuar é grande. É grande. Na minha e na tua vida, na tua família, na tua história. Veja bem, quando diz culto racional. Culto racional quer dizer um culto autêntico, um culto genuíno. Um culto autêntico, um culto genuíno, culto racional. É algo que você desejou, é algo que você quer. Não é nenhum tipo de lavagem cerebral, não é um tipo de cantar por cantar, não é um cerimonial. Não, é um culto racional. Eu desejo. Eu desejo. E Deus está me conduzindo, e Deus está te conduzindo ao realizar. E nós podemos terminar no versículo 2, que diz: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. E não vos conformeis como andam as coisas, e não vos conformeis com sistemas errados, mas transformai o vosso entendimento. Novamente há um convite de uma tomada de atitude. Há um convite a uma tomada de atitude, uma auto-observação. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que você possa se colocar no altar. Que eu possa me colocar no altar. Senhor, eu me ponho no altar como oferta para Ti. Altar significa oferta a Deus. O altar do Velho Testamento era uma oferta a Deus. Eu me coloco no altar. Eu me ofereço a Ti. Eu quero andar mais 600 metros. Eu quero crescer. Eu quero ter um culto racional. Eu quero ter desejo. E termina o versículo dizendo: para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E perfeita vontade de Deus, porque de Deus é o querer e o efetuar segundo a sua boa vontade. A vontade de Deus é que você tenha vontade também de querer se apresentar como sacrifício vivo, agradável e santo diante de Deus, que é o nosso culto racional, tomada de decisão. Em nome do Senhor Jesus. Terminamos, vamos ter o último domingo de fevereiro. E eu te convido a agradecer a Deus por uma tomada de decisão de querer andar mais 600 metros.
nós acreditamos no seu crescimento espiritual. Eu acredito no seu crescimento espiritual. Fala para você mesmo, lá no mais profundo do seu ser, que você acredita no seu crescimento espiritual. Porque de Deus eu queria acreditar. Vamos fechar os olhos, nos colocar de pé. Oh, Santo.